MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa falo sobre hipnose, hipnoterapia, hiperfoco, autocontrole. E a conversa é com a hipnoterapeuta Andréa Shimabukuro. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Vamos falar de um assunto que mexe com a imaginação de muita gente, mas também com muito folclore, né? Sim. E que tem aí sido mais acessível, de certa forma, para se conhecer mais e ter esse tratamento a partir da internet. Eu mesmo descobri você pela internet e ajuda muito a desmistificar isso também. Sim. Você escolheu uma área que é a hipnoterapia, né? Exato. Que durante um bom tempo era aquela coisa que em programa de TV ficava assim, agora o gago vai deixar de ser gago, ou o braço daquele cara não vai mexer mais. Sim. Vai muito além disso, né? Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigada. Essa parte aí que você está falando, né, de você não vai, desses entretenimentos, né? De uma hora para outra mudar o estado da pessoa, né? Exato, mas isso é mais a parte do entretenimento, né? A parte dos da mágicos, né? Exato. Ilusionistas e tudo mais. Isso. Agora, a parte da hipnoterapia, ela é mais voltada para o tratamento em si, né? Tratar uma ansiedade, uma depressão, fibromialgia, né? Fobias, né? Então, é toda essa parte do tratamento, né? E não para a parte do entretenimento. Que aí, justamente por isso que as pessoas confundem um pouco, né? Que dessa parte do entretenimento com a parte do tratamento. Né? Mas é importante, de certa forma, uma coisa puxa a outra. Agora, o cérebro, que é o ponto de partida de tudo isso, ele é um órgão que ele não para. O funcionamento dele é ininterrupto, 24 horas por dia, inclusive até dormindo. E essa talvez seja a razão de vários problemas, né? Tem um pouco disso também. As coisas vão se acumulando, às vezes não só por semanas, meses ou anos, até por décadas. E aí isso vai gerar lá na frente uma depressão ou uma ansiedade. E aí, essa hipnoterapia ajuda a pessoa até a ter um autoconhecimento, um autocontrole maior, né? Sim. Claro que a partir de um tratamento, não um passe de mágica. Sim, sim. Porque a gente não desliga, né? O funcionamento é contínuo, né? Até quando você está dormindo, o seu sistema está funcionando. Então, isso faz com que, igual você falou, né? Com a medida do tempo, das coisas que a gente vai passando no nosso dia a dia, né? Vai acumulando várias coisas. Inclusive, até você falou do sono, a gente pode até ter a insônia, né? Justamente por causa dos problemas que a gente vai acumulando no nosso dia a dia. E em saúde uma coisa puxa a outra, né? A insônia já vai atrapalhar na questão da alimentação, que vai atrapalhar no desempenho do trabalho, que vai atrapalhar às vezes em projetos de longo prazo também, né? Que a pessoa não vai saber lidar com aquilo tudo. Exatamente. Né? Como que funciona, por exemplo, se a pessoa chegou lá, vai fazer a primeira consulta, talvez de uma sequência, é feito um diagnóstico, como que é feito esse trabalho? Antes da gente falar daqui a pouquinho do teu começo nessa área, que é uma área tão interessante. Tá. Então, diagnóstico, né, como você falou, não fazemos diagnóstico, né? O hipnoterapeuta não trabalha com diagnóstico. O que ele vai pegar é um ponto que você busca tratar, né? Então, ele é mais focado no que você busca tratar. A partir do seu sintoma, né, do que você se percebe, daquele ponto que a gente vai atuar, né? Atuar no sentido de entender melhor aonde que começou tudo aquilo. Né? Então, realmente, aí é feita uma consulta, né? Pra gente entender melhor da onde tudo isso começou, para ter um foco também. Porque muitas vezes, você vai chegar no consultório e vai falar um sintoma seu e você acha que, enfim, é partindo de alguma coisa que você... Não que você viveu, porque tudo vem do que a gente viveu. Mas às vezes você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas muitas vezes, aí para isso que serve essa consulta. Essa consulta serve para a gente fazer essa identificação e para ter foco no tratamento. Porque senão você chega reclamando de uma coisa e na realidade não é aquela coisa. Né? Aí, claro, né, com a consulta, com as perguntas que o hipnoterapeuta todo esse vai fazer. processo vai desencadeando, né? Vai se descobrindo, até a pessoa não tinha noção, às vezes, porque comia demais. Exato. Ou porque não conseguia dormir em determinado horário, apesar de estar cansado. Sim, sim. Né? Porque tudo isso tem uma causa. Também, né? A forma como lida com o mundo também. Sim. Tudo tem uma causa, um porquê, e esse autoconhecimento ajuda bastante. Um termo que, pelo menos na minha visão, é muito associado à hipnoterapia é o foco. Sim. Né? O hiperfoco, a capacidade de foco maior. Nesse caso, pensando na vantagem competitiva
de alguém que é concurseiro, ou alguém que no trabalho precisa buscar uma performance melhor, né, por um determinado período, ou estudante aí que vai para o vestibular. Esse tipo de tratamento consegue ajudar também a potencializar esse desempenho? Sim. De que forma conseguiria? Sim, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente não tem um foco, é porque a gente fica pensando em várias coisas. Disperso. Muitas vezes é a ansiedade. Sim, sim. Né? Tem então, o TDAH hoje em dia, né? Também. Exato. Mas assim, igual a parte cognitiva, vamos dizer assim, a hipnoterapia ela não consegue ajudar tanto, né? Por exemplo, um autista, dependendo se for mais leve, né? Até que pode ajudar em alguma parte. Mas a parte cognitiva mesmo, não. Mas assim, a parte que não seria dessa situação, a hipnoterapia ela pode ajudar. Onde está o desperdício, né? A pessoa tem condição, mas ela acaba não atingindo aquele patamar, muitas vezes por uma questão de comportamento, né? Ou de negligenciar o próprio poder de concentração. Né? Sim, que aí vem muito da questão da ansiedade, ou às vezes, enfim, aquela agitação, né? Que ele não consegue parar, que vem disso daí. A depressão também, a gente pode falar que é uma ajuda também É um processo químico, mas também é um processo mental, né? Que Sim, vai ao longo de muito sim. tempo para poder surgir aquele quadro. Né? Isso. Eu falo cognitivo, quando eu falo cognitivo, é daquelas doenças que não tem como a gente... Já é na parte neurológica, vamos dizer assim, né? Então, essa parte a gente não trata. Mas as outras questões que é mais emocionais, aí sim, que vem do emocional, né? E pode ser assim, igual você... Por exemplo, a fibromialgia, ela também tem... se você já fez todos os exames, enfim, e toma um remédio, mesmo assim, ainda continua com aquela situação e tal, a hipnoterapia, ela pode sim ajudar você, porque pode ser emocional. Que é o que falam do psicossomático, né? Não adianta você tomar o remédio, tentar fazer o tratamento, mas se a cabeça é parte do problema, você tem que ajustar aquilo ali também. No caso, por exemplo, assim, de eventos na vida da pessoa, uma separação, um luto, alguma coisa assim, é possível também ajudar na reversão desse quadro, a enfrentar esse dilema pela hipnoterapia? Sim, porque o que ela está sentindo hoje, né, na questão do relacionamento, né? do luto, ele vem muito lá de trás. É muito lá atrás. Vou falar não foi de agora. Da infância. Exato. A gente fala assim que foi o SF, que o copo encheu. E aí transbordou com essa situação, né? Por exemplo, num relacionamento, uma separação, né? Um luto, foi como se fosse o SF e aí esse copo transbordou. Mas se a gente for, né, na consulta a gente já consegue identificar isso. Tá muito lá atrás, né? E aí ele só vem empilhando. E aí, quando acontece uma situação dessa na vida da gente, a gente acha que é por causa do luto, é por causa do relacionamento. É por conta daquele presente. O presente está sempre ligado ao passado e ao futuro também, né? E que, na realidade, é tudo muito lá da nossa infância. E público? Por exemplo, e pode a criança, o adulto, o mais velho? Como funciona até o bebê? No caso, ele também tem como ser envolvido também numa sessão de hipnoterapia? Os nossos pais são os nossos primeiros hipnotistas, né? Então, para as crianças é muito fácil, né? Ou seja, todo mundo é passível de hipnose? Sim, o tempo todo a gente está Tem gente que fala que não, que é blindado, não. Todo mundo é passível. Sim, com certeza. O tempo todo a gente está em hipnose. Se você aceita uma sugestão... No Instagram, né? Todo mundo fica lá, passando ali o conteúdo, às vezes não percebe, passou uma hora naquele negocinho ali, está hipnotizado. Exato, né? E é igual como, o que eu posso explicar é assim, é igual quando você vai assistir um filme, né? Você está assistindo um filme, você está lá concentrado, focado, né? Naquele filme. Só que dependendo do filme que você assiste, se é um filme de terror, se é um filme mais romântico, você se emociona, não se emociona? Mas está acontecendo aquilo lá não é real. Mas você está sentindo toda aquela emoção, né? Então, aí a hipnose já aconteceu, porque você aceitou a sugestão, né? Então, é natural, todo mundo entra em hipnose, né? Não tem aquele caso do amputado, né? Que sente a dor do membro fantasma, né? E na verdade é o cérebro que está sentindo a dor e não o local da dor, que não existe mais no caso. Também é possível como que funciona? A hipnoterapia é treinar o cérebro? É lidar com ele, testar o cérebro, experimentar ele? Como que funciona? Não é treinar,
Poderia ser, né? Um pouco, se a gente colocar assim, mas é você mudar a sua percepção. Ah, entendi. Treinar a percepção, então. Exato. A sensibilidade. Porque tudo na nossa vida acontece por causa das nossas percepções. Porque o fato aconteceu, o fato é fato, sim. né? É aquilo e pronto, não tem Desde o como momento que você mudar. acorda, vamos supor, você vai pisar no chão, você tem a sensação que é seguro, que não está molhado, que não está esburacado, e você anda, né? E a partir dali você é guiado em todo momento, né? Sim, sim. Pelos seus sentidos, na Sim. verdade. Então, mas o que muito acontece com a gente, quando a gente tem um trauma, né? É muito dessas percepções que a gente tem. De embaralhar tudo. Da forma como a gente entende, né? Porque aquele fato pode ter várias visões para muitas outras pessoas que olharem e passaram pela mesma situação, mas cada um vai ter uma percepção diferente. E aí, quantas sessões são necessárias? Varia de cada paciente? Qual foi o caso, sem contar a pessoa, mas que foi mais desafiador para você nesse período que você já está aí como hipnoterapeuta? O mais desafiador... Deve vir de situações e situações, né? Sim, sim. Eu atendi um caso de fibromialgia, né? E foi logo no começo dos atendimentos. Né? A pessoa pega no determinado horário do dia, bota a bolsa de gelo, bota a bolsa quente. E aí a dor, ela não tem hora para ir embora, né? Não. E aí é muito interessante, igual a gente fala, né? Somatizou. Tem muito isso, né? Porque fica, às vezes, até escrevendo para memorizar, mas a dor não tem a ver só com a repetição, tem a ver também com a atenção que ele coloca naquela atividade. Né? Sim, exato. Tudo que você foca, cresce, né? Então, se você focar em algo que não é legal, vai crescer aquilo lá, vai expandir. E até mesmo o contrário, né? Se você coloca em algo que é para você legal, também aquilo lá vai ser transformado. Mas esse caso de fibromialgia eu achei interessante porque foi logo no começo, né, que eu atendi e tal. E, enfim, eu não tava, né, no começo você começa assim, né, né, a gente faz e tal, mas não depende só de mim, depende da pessoa também. Sim, é muito mais da pessoa. É uma conexão dos dois, né? Exato, a pessoa precisa muito querer passar por aquele processo, né? Eu tô ali como um GPS que eu vou te guiando, mas quem faz tudo, é verdade. Quem faz tudo é a própria pessoa, por isso que o mérito é da pessoa, não é do hipnoterapeuta, né? E, enfim, eu fiz o tratamento e tudo e ela, né, melhorou super, assim, né? Da questão da fibromialgia. Em quanto tempo, mais ou menos? Então, porque a gente faz a primeira sessão, né, e os intervalos da hipnoterapia, elas são mais espaçadas. Em média, são 30 dias, né? E aí, a quantidade de sessões vai depender muito de cada cliente. E também do problema não voltar, né? Muitas vezes, né? E o problema pode voltar, se voltar para o comportamento anterior, volta o problema também. Né? Exato, porque assim, é igual eu falo para os meus clientes, porque na vida você fez o processo, né, daquela situação que você busca tratar, só que a vida, ela continua, né, mas você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe o que aconteceu, você já não é mais leigo naquele assunto. Então, você passando por um problema, porque na vida a gente vai ter vários problemas, mas você já sabe qual a ferramenta que você pode usar para sair daquilo. É o que chamam de gatilhos, né? Gatilhos emocionais, gatilhos mentais. Mas os gatilhos vêm muito justamente porque tem algo lá atrás que aconteceu. E muitas vezes aí as pessoas, às vezes aquela dor é tão grande, né? Que elas acabam esquecendo, né? E se desconectando de si. E aí, quando acontece o gatilho, que, por exemplo, é igual um relacionamento, ou, enfim, qual outro exemplo luto, que você tinha, né, do luto, aí vem aquele gatilho, mas você não entende o porquê que você está sentindo pode ser uma tanta frustração dor. de qualquer tipo. A pessoa queria muito passar num determinado concurso, não passa. Né? Também gerou uma frustração. Ou esperava uma determinada situação de uma empresa, né? Hoje em dia tem muita empresa fechando, aí a situação econômica do país está horrível, não deixa de ser um luto também, né? Sim. Então, assim, lidar com aquilo é muito complicado, porque vai determinar muito o dia a dia da pessoa e como ela vai lidar com aquele demônio por dias e semanas e meses, né? Não é da noite pro dia ou olhando pro lado que ela vai esquecer daquele problema, vai para baixo do tapete. Inclusive, eu acredito, né? Eu acho que até fazer também uma outra pergunta na sequência nesse sentido. Varrer para baixo do tapete é um péssimo investimento, né, nesse caso. Com certeza. Uma dor, uma tristeza. Porque quanto mais você joga por debaixo do tapete, mais vai criando um monstro, né?
Eu falo isso para os clientes. Quanto mais você esconde aquela dor ou fala... Porque nós agimos da seguinte forma. Aquela dor é tão latente, que muitas vezes você acaba que coloca por debaixo do tapete, você não quer olhar. E aí você simplesmente esquece. Porque eu preciso seguir a vida, né? A vida precisa seguir. Então aí ela vai escondendo tudo debaixo. Só que aí vai chegar uma hora que aquilo lá vai explodir, né? É igual, eu dou o exemplo, que é como se você pegasse uma bola de plástico e colocasse e afundasse na piscina. Quanto mais você afunda, mais aquilo lá vai pegando pressão. Vai chegar um momento que você não vai dar conta de segurar aquilo lá para baixo. E aí ela vai subir com tudo. Agora, você começa nessa profissão durante a pandemia, depois de muito estudo e depois continuando a estudar, e aí cada caso também acaba te desafiando a buscar literatura, buscar referências e tudo mais. Na pandemia, muitos dos atendimentos de psicólogos, até de médicos, evoluíram para ser feitos até pela internet. Sim. Né? Foi uma coisa interessante, que já podia ter acontecido antes, mas na pandemia se potencializa, né? Intensifica. Você também faz esse atendimento ou por enquanto é só no presencial? O que você acha desse atendimento na hipnoterapia? Para mim, o atendimento pode ser presencial ou online. Depende muito da dedicação do paciente. Exato, mas assim, as pessoas, a grande maioria, pelo menos assim, preferem ainda o presencial. Mas nada impede que a pessoa faça online, dá super certo também, não tem problema nenhum, porque a única coisa que precisa, claro, o comprometimento do cliente, mas é uma internet boa, né? E a comunicação, tendo essas duas situações, ou seja, aquela dedicação total naquela meia hora, uma hora, né? Que é o que a gente não faz na vida, infelizmente, né? Você se dedica a tanta coisa intensamente, mas determinadas coisas sérias não consegue ali estar prestando atenção naquele determinado momento, e se não prestar atenção, o rendimento daquilo vai ser mínimo, né? Sim. Tem gente que vai 14 anos fazendo inglês, né? Mas por quê? Porque na hora que vai fazer o inglês não está concentrado, não está pensando ali. Ou muitas vezes tem algo ali que está te incomodando, mas ela não está sabendo, entendeu? Sim. Alguma sugestão que foi dada, né? Algo do tipo, e aí ela acaba que simplesmente não... Apesar dela querer, mas aí tem uma outra coisa que talvez esteja atrapalhando ela naquele momento para ela aprender. Agora, esse trabalho de hipnoterapeuta é antigo, né? O Freud chegou a usar muito isso também. Sim, só que aí ele desistiu, né? A teoria dele. Ele desistiu porque não dava certo com todo mundo, né? Foi a questão que foi colocado lá na época. Mas né? Para os que deram certo, ajudou muito ele a avançar os estudos, né, que ele fez sobre a mente humana, né? Sim, mas é que ele não tratava a causa, né? Quando colocava no estado lá, né? Por isso que fala, né? Não é dormir, né? Muitas pessoas confundem, né? E ele não tratava a causa, ele tratava aquele momento. Só que aquele momento não é o real, que realmente tem um fundo emocional daquela situação, né? Está muito lá atrás. Aí, claro, depois, com o tempo, né, as pessoas foram pesquisando, enfim, né? E chegou nesse processo, nessa metodologia de você ir na causa. Né? O que aconteceu lá atrás para você ter esse comportamento? Porque a gente só repete, né? Repete os padrões, né? Exato, é uma repetição. Só que aí, o que acontece? Por que a gente fica tão desconectado, muitas vezes? Uma por causa da dor, mas outra que vai acontecendo várias coisinhas. Pode ser uma coisinha simples que aconteceu lá atrás e tá tudo bem, mas foi a forma como você interpretou aquilo lá. E aquilo lá gerou uma dor em você. Só que aí a nossa mente, ela só vai reafirmando aquela dor. E aí ela vai colocando várias coisinhas que muitas vezes pra gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver, pode ser tudo a ver. E aí ela só vai reformulando e vai dando nomes diferentes. Mas que na realidade é aquilo que está lá no fundo. Agora, assim, essa percepção do mundo, ela é muito complexa, né? Lá atrás, quando eu era mais jovem, criança e tal, vamos voltar 3 décadas atrás, aí, falava em mundo interior e mundo exterior, como se a pessoa tivesse um mundo particular, né? E isso não se refletisse fora, e fora fosse outra história. A gente sabe que tudo se mistura muito, e hoje a gente tem a questão do mundo virtual e o mundo presencial concreto, né? Carne e osso das coisas. Cada vez mais tem se visto aí uma confusão entre esses dois lados, o que é virtual, o que é presencial. Isso tem confundido as pessoas e gerado, naturalmente, problemas como ansiedade e outras questões, né? Ainda mais para os mais jovens, né? Que já nasce conectado e ligado a esse outro mundo. E é difícil você delimitar fronteiras, que vamos supor, reputação.
A reputação ela está no mundo físico, no olho, ou ela vai estar na internet, né? E se ela estiver na internet, que tipo de reputação é essa? Como que ela vai ser? Se ela vai ser líquida, se ela vai ser uma coisa mais perene e tudo mais. Dentre os conselhos para que esse tratamento da hipnoterapia funcione, dê certo, ajude no hiperfoco, no alto desempenho, autocontrole, no conhecimento da própria existência, da própria vida, dos sentimentos, vai também, de certa forma, uma recomendação sobre a questão do uso moderado da internet, da forma como a gente possa fazer. Lembrando que tudo hoje em dia está na internet, até para pagar uma conta você vai precisar da internet também, né? Mas a rede social, muitas vezes a gente tem cada vez mais ficado mais tempo nela, né? O que é perigoso, né? Sim, com certeza. Principalmente para as crianças, né? Sim, sim. Que aí acaba que perde-se o contato com aquela realidade, né? Acha que só é a parte do virtual que conta, né? Que conta, né? Mas com certeza é válida essa observação, mas só que tem, igual você falou, né? Não tem como a gente não estar ali na rede social, justamente porque a grande maioria das coisas, principalmente pra gente, né? Como hipnoterapeuta, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Acho que até para vocês, enfim, para todo mundo, né? Mas o entretenimento, por exemplo, de rede social, que é muito o algoritmo, né? Que vai te oferecer só o que você quer ver ali e tal. Sim. Às vezes passa 1 hora, meia hora, 40 minutos diário. Isso dá, de certa forma, um peso semanal, mensal para o cérebro. Com certeza. Que poderia estar num livro, poderia estar numa atividade física, poderia estar em outra forma. Sim, né? Mas é mais fácil, né? E ali, quando você fica nisso, é um vício, né? Vício. Os vícios, né? Exato, é um vício também. Só que tudo que tá fácil ali acaba se ficando muito porque realmente é mais fácil. Só que aí você tem que tomar conta. Muitas vezes as pessoas nem percebem isso, né? Só que isso atrapalha totalmente. Porque não tem um controle externo, né? A criança ainda tem, né? Alguém vai falar para ela, sai daí e tudo mais. O vício também pode ser melhor combatido ou até vencido com a ajuda da hipnose. Sim, com tem certeza. esse lance também, porque o vício tem muito a ver com a questão emocional, né? Mais até do que a questão orgânica. Né? Não digo viciado em crack, né? Ele não vai conseguir pela hipnose vencer. Mas a bebida, o cigarro, talvez, bastante. Né? Ele pode até vencer, tá? Pode até vencer. Mas se ele quiser. Né? Se ele quiser. Só que vício não é assim da noite pro dia que você vai, parei, né? Porque também a gente fala que tem a parte fisiológica já, né? O organismo já necessita daquela substância. Sim. Mas é possível, se você quiser, é possível a gente tratar a parte emocional para depois, né, você também fazer esse trabalho na parte fisiológica. Porque todo excesso, né, esconde uma falta. E é igual quando as pessoas fazem aquela cirurgia bariátrica, né? Muitas pessoas acabam voltando a engordar, mas é porque não trata a parte emocional. E mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, consegui, né, o objetivo da bariátrica, mas aí ela foca em outra coisa. Eu já vi muitos casos que a pessoa já não tinha mais a compulsão, mas ela tinha, tipo, compulsão por compras. Ou muda, né? Vai mudando todo excesso ele vai ter algum efeito colateral grave, né? De certa forma. Em algum momento aquela conta chega. Sim. E é muito complicado depois você lidar com esse problema quando ele já está mais agravado, né? Exato. E é por isso que é importante você tratar o seu emocional, né? Porque muitas das nossas situações, não é uma afirmação, mas assim, a grande maioria está muito no nosso emocional, né? E aí que reverbera para o nosso comportamento, para o nosso físico, né? Então, o emocional é super importante você sempre olhar. Você olhar para esse emocional que está falando, que ele fala mais alto, né? Agora, claro que a maioria vai atrás, vai por conta de um problema atrás da hipnoterapeuta. Mas muitas vezes também aquele que não tem um problema, mas ele quer, de repente, melhorar em alguma coisa, como eu até falei lá no começo da entrevista, na performance, o entendimento, ou se desafiar, ele também pode achar nesse caminho uma condição para isso, né? Sim, sim. Mas mesmo uma pessoa... Fala assim, atleta de alta performance, vamos supor, sim. Ele, de repente, ele quer ser ainda melhor, vai para a Olimpíada, né? E aí, se já é uma medalha de ouro, ganhar com mais facilidade, ou atingir, mesmo aquele estando objetivo. lá no topo, ele atingir ainda mais, ele pode fazer. Isso já tem sido utilizado em acompanhamentos aí, de delegações, né? Tudo mais. Porque a hipnose nada mais é que uma auto-hipnose. Então, você pode se dar sugestões.
Claro que aí, dependendo se a pessoa não tem nenhum conhecimento, ela pode ter uma ajuda de um profissional para poder ajudar a entrar naquele hiperfoco, enfim, trabalhar essa parte da mentalidade, né? Tem, inclusive, hipnoterapeutas focados somente para a parte de esporte, né? Que eles trabalham diretamente com esses esportistas, enfim. Mas o que acontece muito é a sugestão que você se dá. Né? É igual, a hipnose é uma auto-hipnose. Eu estava escutando, o Senna fazia muito isso, né? Então, isso que eu ia perguntar. Né? O Senna, ele fazia muito essa questão. Tenistas, né? Usam bastante também. Exato, até o jeito, a forma, aquela jogadora de basquete, a Hortência. Hortência também. A Hortência também, ela tinha todo um jeito, uma técnica que quando ela fazia aquilo, aí ela era fluido, né? O brasileiro médio ele vai entender como mandinga, mas não é. Por mas trás daquilo é. ali tem um Exato. estado de concentração. É aquilo lá que ela faz que faz com que ela tenha esse foco. Tem a ação perfeita do que vai ser feito. Né? Agora, claro que a mente da gente ela é algo incrível, né? Porque se for passado pelo ponto de vista lógico, muitas vezes não é naquele momento de bater o pênalti ou de fazer um discurso, ou de apresentar o TCC da faculdade, que você tem que resolver suas questões emocionais, né? Isso pode ficar para depois, ou antes até, né? Mas antes, se né? não estiver bem programado, vai ser justamente ali naquela hora decisiva que tudo vem à tona, né? Gatilho. E aí atrapalha bastante, né? A perfeição da execução, né, e tudo mais. Né? Sim, os gatilhos, né, que aí liga uma coisa com a outra, que acho que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e aí acaba que, enfim. Que é o que explica muitas vezes a pessoa no pódio, às vezes assim, consagrada ali naquele momento de um trabalho que foi feito ao longo de vários anos, chorando. E aí no momento que ela tinha que estar feliz, ela está desabando ali, quer dizer, que confusão é essa? Por que isso está acontecendo? Pode... Ou de alguém que às vezes deixa escapar uma baita oportunidade e mesmo assim está feliz. Quer dizer, como assim? Que felicidade é essa a partir de algo que tinha que ser frustrante? Né? Então, entender a realidade, sentir a realidade da melhor forma é uma das bases do que o hipnoterapeuta vai poder dar para a pessoa, né? Dela, principalmente assim, não apenas viver, mas existir, né, de verdade, né? Saber o que é cada momento, o que é cada ciclo, o que aquilo oferece para você de problemas e oportunidades. Sim, tratar essa parte emocional, porque é o que fala mais alto, muitas vezes, né? E por isso que a pessoa não faz o que precisa ser feito, ela não perde a oportunidade, como você falou, justamente porque algo ali fala com ela, e aí ela se dá desculpa, muitas vezes procrastina, para não fazer o que é necessário, o que é preciso fazer. Mas algo ali dentro dela que fala mais alto, que é o emocional dela, que, enfim, que aí boicota ela. Você entrou numa questão interessante, a procrastinação, né? Que é aquela autopremiação que se dá de prazo, de tempo, que faz uma grande diferença entre vencedores e perdedores, né? E identificar isso, eu acho que já é um grande avanço. Né? Sim. A procrastinação hoje em dia é atualidade, né? Todo mundo fala da procrastinação, mas com a hipnoterapia você pode ajudar, pode auxiliar. Vai interferir diretamente na disciplina. Exato, mas você precisa querer muito sair dali, porque é tão confortável, né? E sim, aí, tipo, o confortável, a sua mente não quer sair do confortável, porque é bom, né? Sim, e outra, se às vezes o esporte ele dá essa associação indireta para esse tipo de coisa, no caso da hipnoterapia, a associação é direta, né? Por exemplo, assim, alguém que vai praticar lá alguma arte marcial, naturalmente essa pessoa vai ficar um pouco mais focada, menos procrastinadora e tudo mais, por conta de uma coisa, quer dizer, o que ela aprendeu aqui, ela leva para lá. Agora, na hipnoterapia, não. Você aprendeu ali, você leva para ali. Você está lidando diretamente com você, você não tem que precisar dar volta para nada, né? Você está meio que se olhando no espelho. Acho que seria uma referência interessante para tudo isso, né? Sim, porque eu falo assim, quando você faz um tratamento com a hipnoterapia, muitas coisas que da sua dor, você não sabia. Mas a partir do momento que você faz o processo, você tem uma visão mais ampla de tudo que aconteceu, do entendimento de tudo, porque você entendeu daquele jeito, né? Então, e aí daqui você segue. Mas igual eu falei, a vida vai acontecer vários percalços na sua vida, mas é importante você saber, agora que você sabe como lidar,
né? Porque a hipnoterapia é um processo para você deixar o cliente livre, não é para você ficar dependente, né, do hipnoterapeuta, mas é para você deixar livre, né? E a partir do momento que você entende todo aquele processo, tudo que aconteceu, né, entra muita questão do perdão, né, também. Isso que eu ia falar, não tem a ver com religião, porque é ciência, mas assim, o auto-perdão, às vezes é algo que é mais difícil até do que perdoar alguém, né? Sim, mas é que muitas vezes... Envolve o autoconhecimento. Sim, confunde-se um pouco essa questão do perdão, né? Não é aquele perdão que a gente está acostumado a escutar das igrejas, né? Ah, perdoa aquela pessoa. Não é para o outro, é para você, né? E perdoar não significa que você tem que gostar das coisas que a pessoa fez, né? Não significa que você tem que conviver, não é nada disso. O perdão é para você, porque está fazendo mal para você, não é para o outro, né? É mais para você do que para o outro, né? E muitas vezes as pessoas confundem essa questão. E quando você entende isso, é muito leve, que aí você consegue seguir, né? Entende a própria jornada. Exato. Que você vai ficar amarrado numa coisa que não tem mais lógica. A pessoa que aconteceu, que te prejudicou, por exemplo, ela nem lembra. É a mesma coisa que você assistir um filme no pause, né? Toda hora ficar travando o filme, em vez de deixar o filme rolar. E às vezes no final lá tudo se explica. Olha, Exato. Obrigado por trazer aqui pra gente esse assunto interessante. Quem quiser e precisar conversar contigo, saber um pouquinho mais da hipnoterapia, como pode te achar? Na internet, no Instagram, é @AndréaShimabukuro. Não, no Instagram é @AndreaShi. Ah, é verdade. E com M, né? É o meu sobrenome, com o mesmo meu sobrenome, mas até o M. Até o M. E aí o seu consultório fica ali no Monte Líbano? Eles chamam de Vila Glória. Vila Glória, é verdade. Mas fica ali perto do Baby Festa, da Rua José Antônio, na Santa Teresa. Santa Teresa. Rua Santa Teresa. Olha, obrigado. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MS Dia. Até a próxima.